Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus aos irmãos, amém, irmãos? Glória a Deus. Quero aproveitar que os irmãos estão de pé, convidá-los a estar abrindo a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Glória a Deus. Melhor, capítulo 1, versículo 4. Enquanto os irmãos encontram, eu quero externar a Deus minha gratidão, a Ele, o Senhor, a vida do nosso pastor Pedro, pastora Dorcas, departamento de missões, a liderança, que Deus abençoe todos os irmãos que estão presentes, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, que o Espírito de Deus possa abrir sua mente, a nossa mente, para entendermos a sua voz nesta oportunidade. Quero louvar a Deus também pelos irmãos e amigos que estão assistindo através da live, que o Senhor venha abençoar, continuar abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Podei vos assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero, com os irmãos sentados, eu quero estender a minha leitura até o versículo 11. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevada às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Porque este mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico que para mim, na verdade, é uma ordenância do Senhor Jesus através de uma possibilidade. A possibilidade é que os discípulos podiam fazer, e a ordenância é que Jesus mandou fazer. É interessante que o Senhor Jesus, quando esteve na terra, ele surge, depois de adulto, ele surge, a Bíblia fala até os seus 12 anos, quando ele se apresenta ao Senhor, ali, e começa a dialogar, se apresenta na casa e começa a dialogar com os doutores da lei, e a Bíblia omite esse período dos 12 aos 30 anos. Eu acredito que ele teve uma vida normal, como qualquer ser humano, salvo, sem pecar. E diz a palavra do Senhor que aos 30 anos Jesus aparece, e ele aparece se apresenta em uma escola profética que estava tendo uma grande ênfase na época, apesar que esta escola profética confrontava muitas coisas que as pessoas sabiam e diziam praticar a respeito de Deus. A escola de João Batista. João Batista está no Rio Jordão,
batizando aqueles que ouviam os seus ensinos e acreditavam naquilo que ele ensinava. E era um batismo para o arrependimento de pecados, ou seja, uma conscientização de que era necessário alcançar o perdão. Então Jesus, ele se apresenta na escola de João Batista, e daquele momento em diante, depois de Jesus ser batizado e o Espírito Santo confirmar a sua pessoa como Messias, porque repousou sobre Cristo quando ele descia as águas, e uma voz dizia que este era o Filho amado em quem Deus havia prazer. A Bíblia diz que Jesus agora, ele chama os discípulos para ensinar a sua escola. Jesus, ele convida alguns discípulos, e ele, nesse convite, chama. Isto é o princípio de uma chamada. Qual é o princípio de uma chamada? O discipulado. Jesus, ele chama os seus discípulos e ele começa a ensinar os seus discípulos como verdadeiramente agradar a Deus, servir a Deus. Porque eram muitos que serviam, eram muitos que ensinavam, eram muitos que aprendiam, mas o número daqueles que praticavam o correto era bem resumido. Jesus, ele então resolve abrir a sua escola de discípulos. Ele chama os discípulos, e a palavra do Senhor nos ensina com isso, que a chamada não vem de nós. Não somos nós que nos expomos para fazer. Primeiro, Jesus nos chama, amém? Jesus nos convida para que nós tenhamos a consciência de que a chamada não vem de nós. A chamada não é de natureza humana, a chamada é de natureza divina. Quem nos chama para fazermos a vontade de Deus, a obra de Deus, as missões que Deus coloca nas nossas mãos, a obra missionária, quem nos chama é Deus. Glória a Deus. Você que está fazendo a obra missionária, você que tem um cargo na igreja, você que é líder de um departamento, esse chamado não é seu, não é uma escolha sua. Esse chamado é um chamado de Deus. Glória a Deus. E a sua obediência ao chamado se torna agora uma escolha de opção. Glória a Deus. Você decide obedecer, fazer o chamado de Deus ser notório na sua vida. Para que isto venha acontecer, agora você, depois que assume o chamado, você vai aprender como eu vou exercer esse chamado. Primeiro você é chamado, depois você é ensinado, discipulado. Para que você faça a obra da maneira correta, para que você execute a missão da maneira correta. Então, Jesus, ele chama, e era interessante porque Jesus, ele chamou inicialmente 12 pessoas, e eram 12 pessoas diferentes, e isso me ensina muito. Eu lendo hoje à tarde, Deus falou muito comigo. Jesus chama 12 discípulos, 12 pessoas para discipular, e essas 12 pessoas eram de natureza diferente. Não era de natureza comum, igual, não, era de natureza diferente. Então a gente já aprende algo aqui. A gente já aprende que Jesus chama quem ele quer. Glória a Deus. Jesus chama quem ele quer. Se nós fôssemos pegar os defeitos de cada um de nós aqui, eu tenho certeza que a lista seria bem grande. Se eu fosse pegar os meus defeitos, eu tenho certeza que eu iria fazer uma lista aqui bem grande. Mas Jesus nos chama para que ele possa provar às outras pessoas que existe possibilidade de mudança por meio do Evangelho. Glória a Deus. O Evangelho, irmãos, parece loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, disse Paulo aos Coríntios, é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Glória a Jesus. Então Jesus chama
pessoas diferentes, pessoas com defeitos, para poder ensinar essas pessoas, a transformar essas pessoas e a capacitar essas pessoas. Jesus ele começa chamando 12 pessoas, e ele começa chamando na Galileia, no mar da Galileia, em Jerusalém, ou melhor, no Rio Jordão, ele foi batizado. No mar da Galileia, ele começa a chamar os seus discípulos, aquele que ele iria ensinar para um propósito. Eram 12 pessoas totalmente diferentes uma das outras, mas foram chamados para o mesmo propósito. Glória a Deus. Isso é igreja, aleluia. Todos aqui somos diferentes. Eu já recitei, todos aqui têm suas qualidades, todos aqui têm os seus defeitos, e Jesus ele chama assim. Eu também aprendi nessa tarde, Espírito Santo me ensinou. Jesus ele chama assim para que ninguém considere que é digno, ou melhor, que é merecedor da chamada, glória a Deus, por ser melhor do que o irmão, por ter características melhor do que o irmão, ou por ter recursos financeiros maior do que o outro irmão. Não, Jesus chama 12 pessoas, não interessa quem seja, o que interessa para Jesus é que assuma, aleluia, o propósito para o qual foi chamado. Glória a Deus. Então ele começa a lidar com esses 12 homens, e pensa aí em uns cabas bom de taca. Eram esses 12 homens. Por quê? Porque estava com o mestre, juntamente com o mestre, e muitas das vezes dava alguns deslizes que o mestre, só Jesus mesmo para poder perdoar e continuar lidando com a situação. Jesus ele não quer que nós desistamos da chamada, jamais. Tanto é que alguns desses discípulos, mesmo diante de algumas dificuldades, por algumas circunstâncias, Jesus ainda investiu neles, Jesus ainda acreditou neles, Jesus ainda considerou que os seus ensinos poderia gerar uma mudança, uma transformação, poderia gerar uma capacitação na vida daqueles homens imperfeitos, para que eles pudessem buscar uma perfeição, aleluia, através dos ensinos de Cristo, e pudesse multiplicar esses ensinos, esta ideologia, e pudesse atrair mais pessoas, glória a Jesus, ao Senhor Jesus Cristo, para que essas pessoas pudessem novamente ter um relacionamento sadio com o seu Criador, com Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Olha que interessante, eu quero aqui citar algumas características das pessoas que Jesus chamou. Glória a Deus. Eu e você, se fôssemos criar uma seleção, nós iríamos em busca dos melhores, sim ou não? Iríamos em busca dos melhores. Jesus, ele não foi em busca dos melhores. Por quê? Porque o Evangelho tem um poder transformador, tem poder de mudança, tem poder de capacitação. Glória a Deus. Então Jesus faz diferente das demais escolas de Israel. As demais escolas rabínicas pegavam para serem alunos crianças que se destacavam nos primeiros ensinos da sua vida. As crianças, elas se destacavam nas escolas, e sabemos que lá em Israel o que se ensina é a Torá, né, a lei do Senhor. Como nós temos uma Constituição que rege a nossa lei aqui na nossa nação brasileira, lá em Israel eles são regidos pelaquilo que Deus determinou no livro de Deuteronômio. E diz a palavra do Senhor que as crianças são ensinadas pelos pais, mas em meio a esses ensinos, essas crianças elas também passam a estudar em algumas escolas.
E diz o histórico Flávio Joséfo que essas crianças que se destacam, elas são direcionadas a algumas escolas rabínicas. E há uma diversidade de escolas rabínicas lá, ou seja, de mestres que ensinam. Hoje, nos dias atuais, a gente vê pela internet tanta gente ensinando, né? Tanta gente, uma multidão de gente dando um curso disso, curso daquilo, mas nem todo mundo sentou para aprender aquilo que está ensinando. Glória a Deus. E nós temos que ter discernimento disso. Temos que ter se o ensino é verdadeiro ou não. E isto era a diferença dos ensinos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ensinava com autoridade. Glória a Deus. Ou seja, aquilo que Jesus ele falava acontecia. Era diferente das demais escolas que ensinava, mas não havia essência, não havia vida. Jesus então vem com um evangelho diferente, um evangelho de impacto, um evangelho de perdão, de mudança, um evangelho de milagres, de verdadeiras curas, um evangelho de libertação, de transformação. Glória a Deus. E isso, irmãos, mexe muito no nosso ego. Nós que muitas das vezes aprendemos a servir a Deus com a nossa doutrina, isso mexe um pouco conosco, porque existem muitas outras igrejas que não são como a nossa, que tem muitas qualidades. O que os crentes soubesse, jamais faria é estar se opondo, se levantando contra aqueles que estão pregando aí. É certo que existe as heresias e essas devem ser combatidas, glória a Deus, mas não é porque eu faço parte da Assembleia de Deus ADEG que só a Assembleia de Deus ADEG é a igreja perfeita. E o que Jesus estava encontrando era isso. Pessoas aprendiam em uma escola e diziam: a minha escola é certa. Outros diziam: não, a minha escola é certa. Outros diziam: a minha escola é certa. Aí Jesus chega e mostra que a escola de todo mundo era uma escola errada, e a escola que Deus tinha estabelecido era a pregação do Evangelho, glória a Deus, que levava a revelação de Cristo como o Senhor, como o Messias, Jesus como Cristo, como o Messias, como aquele enviado de Deus para restaurar, aleluia, a humanidade que estava perdida nos seus delitos e nos seus pecados. Oh, glória a Deus. Uma escola que trazia mudança de vida, mudança de caráter, mudança de personalidade. Era a escola de Jesus, é a escola de Jesus. Então Jesus chama pessoas incapazes, pessoas desconsideráveis na sociedade, para mostrar que o seu evangelho é um evangelho de mudança. Glória a Deus. Nós vivemos um evangelho de mudança, e Paulo, sabendo disso, Paulo foi transformado, irmãos, de uma maneira profunda, e ele, sabendo disso, ele escreve, aleluia, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17: portanto, aleluia, se agora estamos em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É o evangelho que muda, é o evangelho que transforma, aleluia. A obra missionária é anunciar um Cristo que salva, que liberta, um Cristo que prepara o homem, que prometeu que vai voltar para levar os seus para si. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a escola de Cristo, os discípulos, os alunos de Cristo, era esses aqui, ó, Pedro, um homem até generoso, entusiasmado, mas na hora do perigo, na hora do vamos ver, da decisão, ele começa a demonstrar uma grande falha. O seu coração encolhia e ele voltava para trás. Isso não é bom para a nossa vida, e Jesus lidou com isso na vida de Pedro. Por quê? Porque Pedro era uma pessoa inconstante. Quando ele estava cheio de fé,
daqui a pouco a sua fé, ela estava vacilante. Pedro, no Getsemane, ele se opõe aos soldados que vão prender Jesus, mas a Bíblia Sagrada diz que lá na cruz, ele nega, na via dolorosa, ele nega Jesus. Tem soldados assim, irmãos, tem pessoas que Deus chamou assim. São pessoas que às vezes estão lá em cima e às vezes estão lá embaixo. Às vezes estão acreditando em tudo que Jesus fala. Às vezes estão vacilantes na sua fé. Glória a Deus. Ei, Pedro, Jesus sabe lidar com você, e Jesus não abre mão da sua chamada. Glória a Deus. Olha só, Tiago e João, esses estavam dispostos a sofrer por Jesus. Eles disseram: Senhor, pode deixar que a gente vai enfrentar tudo pelo Senhor. Mas eles queriam ter poder mais do que os outros. Olha que interessante, né, irmãos? É o que nós vivemos aí, né? Hoje as pessoas querendo ter mais poder do que os outros. A minha igreja é melhor do que os outros, a forma que eu prego é melhor do que a sua. São pessoas até dispostas a sofrer, são as pessoas que até estão abrindo mão de alguma coisa, mas a gente tem que considerar que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Glória a Deus. Deus é o dono das nossas vidas, irmãos. Glória a Deus, é o dono da nossa chamada. É por isso, pastor Pedro, que às vezes a gente vê na igreja, glória a Deus, Deus usando uma pessoa, Deus usando outra pessoa, que são totalmente diferentes, e Deus usando da maneira que Ele quer. Glória a Deus. Uns Deus usa para ensinar, e eu louvo a Deus por esse ministério do ensino. Outros Deus usa para poder libertar, né? É um trabalho árduo, é um trabalho porque você lida diretamente com os demônios. Libertação, trabalho de cura, tudo é chamada de Deus, irmão, né? E tem vaga para todo mundo. Glória a Deus, aleluia. Você, ninguém me vê, ninguém me olha. Não, é você que não bateu na porta da secretaria, aleluia, que capacita aquele que chama. Tem vaga de emprego, sim, tem vaga de trabalho, sim, glória a Deus. E Deus quer te usar naquilo que Ele investiu na sua vida. Olha só, a chamada de apacentar, irmãos, para apacentar, eu já apacentei, já pastoreei. Para apacentar, pensa no que Deus investe de amor na vida de quem apacenta. Vocês têm um pastor aqui, você sabe o que esse pastor faz para ver as coisas acontecer nesse lugar? Isso é amor que Deus coloca no coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo nós fazendo a obra de Deus, nós temos que considerar, aleluia, que nós não somos maiores do que os outros, que todos nós somos iguais, aleluia. E Cristo é o maior na nossa vida, Cristo é o maior no nosso meio. É certo que nós temos os nossos líderes, são autoridades espirituais que Deus constituiu sobre as nossas vidas, e nós precisamos deles, louvado seja o nome do Senhor. Mas por eu exercer uma função, eu não devo considerar os outros inferiores a mim. Glória a Deus. Foi Deus quem chamou o pastor, foi Deus quem chamou, aleluia, os levitas. Eu louvo a Deus pelos levitas da igreja. Glória a Jesus. São jovens que não estão lá no mundo, são jovens que estão na casa do Senhor, exaltando, louvando e bendizendo a Deus. Glória a Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do porteiro da igreja. Irmão, dependendo do porteiro que a igreja tem, a gente já sabe como é que seremos tratados no lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida das mulheres de oração. É chamada de Deus, orar é chamada, irmão.
Glória a Deus. Tem pessoas, olha, você que ora muito, não pense que toda a igreja vai orar como você. Não pensa, porque é chamada, é dom de Deus. Glória a Jesus, é dom de Deus. Também contribuir na casa do Senhor é dom que Deus dá. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que vai pegar todo o recurso que vem nas suas mãos, como aquela mulher que estava lá diante do gasofilástro. Aleluia. Enquanto todos davam o que sobrava, aquela mulher deu tudo que tinha. Bendito seja o nome do Senhor, porque queria ver a obra de Deus acontecer, porque queria ver a igreja prosperar. Aleluia, louvado seja. Isso é dom de Deus. Glória a Jesus. Tem pessoas, irmãos, que vivem de ofertar. Tem pessoas que têm prazer em ofertar, em semear. Glória a Deus. Semeia na igreja, semeia na vida do pastor, semeia na vida de um irmão, semeia na vida de quem precisa. Isto é dom que Deus dá. Aleluia, louvado. É para todos fazer? Sim, pastor Jefferson, mas pessoas faz de maneira diferenciada. Sabe por quê? Porque é chamada de Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Se você está abençoando a obra do Senhor, se você está exercendo a sua função na casa do Senhor, aleluia, mesmo com as suas fragilidades, mesmo com os seus defeitos e seus problemas, superando tudo isso, glória a Deus, você está exercendo a chamada do Senhor. Glória a Jesus. Olha só, Tiago e João, falei agora, Filipe tinha muito jeito para colocar os outros em contato com Jesus. Olha só, Filipe, ele não quis só aceitar o evangelho, Filipe quis repartir esta notícia boa. Evangelho significa boas novas, boas notícias, e Filipe, ele quis ser repartidor das boas novas. Aleluia. Você que tem a sua rede social, você que tem aí o seu celular, glória a Deus, seja um repartidor das boas novas, irmãos. O mundo já está em aflição, em agonia, diante de tanta notícia ruim, mas Deus te deu boas novas. Glória a Deus. Você tem uma palavra de esperança, uma palavra de mudança. Eu não acredito como as demais pessoas acreditam. Eu sempre acredito que Jesus pode mudar a circunstância. Eu sempre acredito que o evangelho é uma verdade, é uma realidade, e vai acontecer na nossa vida do jeito que está escrito, porque a palavra de Deus é vida para aqueles que nela creem. Acredita? A Bíblia diz que Filipe, quando ouviu uma notícia, Filipe já foi logo chamar alguém. Aleluia. Eu achei o Messias, eu achei, aquele que nós estamos esperando. Aí uma pessoa diz assim: mas ele veio de onde? Lá de Nazaré. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E esse que falou isso foi Natanael. Natanael era bairrista. O que é bairrista? É aquele que diz: só onde eu estou é um bom lugar, só onde o que eu faço é a perfeição. Não. Aleluia. Ele até acreditava, mas para ele o Messias tinha que vir de onde ele estava. E tem pessoas assim, né, irmãos? Glória a Deus. Eu sou um pastor itinerante. Talvez alguém possa dizer que eu estou falando isso por isso. Não, pastor Gerson está defendendo outras igrejas, porque pastor Gerson é itinerante, depende de agenda, e as portas assim ficam abertas. Não, irmão, glória a Deus, não é isso não. Verdadeiramente tem pessoas fazendo a obra de Deus aí melhor do que nós, melhor do que você. Glória a Deus, tem pessoas se dedicando
ganhando mais do que você, tem pessoas fazendo a diferença na oportunidade que tem. Glória a Jesus. Então você não pode ser como Natanael, você tem que vencer esta qualidade. Jesus vem de Nazaré, sim, eu vim, vem e vê, você vai ver, contemplar com seus olhos, e a Bíblia diz que ele contempla e passa a seguir Jesus, passa a fazer parte da escola. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu conheço um pastor, que esse pastor, ele só abre igreja aonde o lugar é bastante perigoso, onde é uma chamada de Deus na vida dele. Já tem outros que abrem a igreja no meio de pessoas nobres, e isso não é mal, não é pecado, porque os nobres também precisam de salvação, também precisam ser evangelizados, precisam alcançar a salvação da sua alma. Glória a Deus. Então, irmãos, onde Deus mandar, você vai. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tem almas ali para poder serem salvas. Eu declaro e profetizo que Deus vai dar capacidade para essa regional abrir igreja em diversos lugares aqui da cidade do Recanto das Emas, e quem sabe também em outros lugares, e fazer uma grande igreja missionária. Aleluia. Eu fiz missões por 11 anos, dependia da ajuda missionária, e muitas das vezes, olha só, eu vou revelar algo aqui, que eu não falo isso em muitos lugares, mas você sabia que quando nós saímos daqui e vamos para o campo missionário, você sabe que nem trabalhar os irmãos querem nos deixar. Os irmãos, eles utilizam essa questão: o senhor veio aqui foi para fazer missões, foi para ganhar almas. Aí a gente fica totalmente dependente das ofertas da igreja, totalmente dependente. Não é porque a gente não queira trabalhar, porque eu sempre fui esforçado para poder aprender alguma coisa e poder granjear, mas a gente fica totalmente dependente, numa obrigação da dependência. Aí sabe o que acontece? Nós deixamos de trazer a nossa oferta missionária, e aí os missionários lá no campo: ei, você sai para trabalhar, você vai trabalhar, você, no final do mês você tem a contagem dos dias de trabalho, é recompensado por isso, mas um missionário lá, se ele até achar um emprego, aos irmãos, você vê que foi para ganhar alma, é desse jeito, você vê que foi para fazer a obra, é dessa forma. E muitas das vezes, irmãos, o que acontece? Muitas das vezes nós desvalorizamos os projetos que o pastor faz para poder abençoar a obra de Deus. Aleluia. Eu passei 11 anos no campo missionário, me esforçava para poder cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos pequenos, me esforçava, sempre trabalhei como designer, com artes, essas artes da DEG, muitas delas eu que faço, o pastor Egmar. E o que acontece? Eu aprendi uma profissão, mas quando você vai para o campo missionário, pensa aí, né? Porque os irmãos ficam com aquela cobrança: não, pastor, o negócio aqui é ganhar alma e fazer a obra de Deus. Aí, se nós, como igreja, que somos igreja base, não investimos nos missionários lá fora, e aí como é que eles vão sobreviver? Não é verdade? Não é porque são preguiçosos, não, mas porque a chamada às vezes estabelece isso na vida de algumas pessoas. Tem pastores, graças a Deus, que são ótimos pastores, né? E são pastores profissionais que têm também a sua profissão, e aí eles assimilam, né, essas duas coisas e conseguem fazer a obra de Deus. Mas vocês sabiam que tem missionários lá que é difícil para ele exercer o seu trabalho? A chamada é totalmente missionária, irmãos, é de corpo, alma, coração, de maneira inconstante. Louvado seja o nome do Senhor. E a maior intenção, sabe qual é? É considerar que Cristo pode salvar todas as pessoas que crê, que acredita.
glória a Deus. Deus vai dar grandes projetos a esta igreja, pastor Pedro, glória a Deus. Eu profetizo essa igreja abrindo congregações em muitos lugares, aleluia. Obreiros que aprenderam a aceitar o Jesus aqui, obreiros que foram ensinados aqui, instruídos aqui, discipulados aqui, eles serão enviados, aleluia, glória a Deus. Era isso que Jesus estava fazendo com aquela sua escola, estava ensinando, porque daqui a pouco Jesus não estaria, e quem estaria fazendo seria eles, glória a Deus, louvado seja o nome. Tem pessoas, irmãos, que eles assumem uma função na igreja e eles não repartem aquele conhecimento, parece que não quer ver o crescimento da obra, mas isso é necessário, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. A pessoa de André era bem prático, né? Rapidinho André encontrou uma solução para resolver o problema dos homens que estavam famintos há 3 dias sem comer, glória a Deus. Enquanto um dos discípulos disse: nós não temos nada aqui e o que temos seria pouco demais. Aí André diz assim: tem aqui um menino, glória a Deus, tem aqui um garoto. Ei, você que tem chamada de Deus, acha estabilidade na sua vida de poder resolver os problemas, glória a Deus, com o recurso que tem nas mãos, aleluia. Tem pessoas que querem esperar, vou esperar a igreja crescer, vou esperar isso, vou esperar aquilo, e as almas estão morrendo hoje, glória a Deus. Você tem recurso nas mãos, use esses pães que Deus, aleluia, colocou nas tuas mãos para ser multiplicado. Use esta capacidade que você tem atual, usa o dom que Deus te deu, isso vai resultar em almas e crescimento da obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes, pastor, nós não temos isso, nós não temos aquilo, e deixamos de fazer porque não temos. Ei, para com isso, louvado seja o nome do Senhor. Você tem o Espírito Santo, é o maior recurso. Pode deixar que as demais coisas o Senhor vai cuidar, e as coisas vão acontecer para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só esta igreja, que lindo, olha só este público, que maravilhoso. Mas isso teve um início, isso teve um começo, isso teve lágrimas, isso teve dores, isso teve gente se colocando na frente de tratores para que as paredes da igreja não caíssem. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É chamada de Deus, faça do jeito que Deus te usa, isso vai resultar em almas e Deus será glorificado. Aleluia. Vai cair por terra, eu declaro e profetizo, todas as barreiras que tentam impedir, atrapalhar, que tentam ofuscar o brilho da chamada missionária de Deus na tua vida. Você tem chamada, rapaz, você tem chamada, mulher. Pastor, mas tem alguém que não acredita. Quem te chamou foi Deus, e Deus está acreditando. Jesus está investindo, aleluia. Investimento, aleluia, foi na cruz do Calvário, glória a Deus, aleluia. Você é escolhido de Deus, Deus quem te chamou, Deus quem te convidou, é o Espírito Santo que te capacita. Então não abra mão da chamada de Deus na sua vida, se ajunte, aleluia, com a sua liderança, faça a obra e deixa Deus fazer a diferença por onde você passar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Tem pessoas, pastor, que é como André, tem pessoas que não tem nada, mas ela dá um jeito e as coisas acontecem, glória a Deus. Eu declaro que o Espírito Santo dará um jeito e as coisas acontecerão, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Tomé era aquele que até estava no meio do povo. Tomé era aquele que até queria
queria fazer, mas não acreditava no milagre, não acreditava nas impossibilidades. Tem pessoas que só acreditam no que vê, mas muitos têm que acreditar como os outros discípulos acreditavam, tem que acreditar no que crê. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Eu não estou vendo nada, mas eu acredito vai acontecer. Eu não estou vendo nada, mas eu acredito que ele vai ser salvo. O seu marido tem promessa, mas eu não estou vendo Deus fazer no meu marido. Quem disse? Deus está trabalhando. Deus tem sua maneira de trabalhar. Na hora certa Deus concretiza a obra. Aleluia. Atrai o peixe e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Vai fazendo aqui que Deus vai abençoando lá. Aleluia. São pessoas que Jesus chamou. Mateus era publicano. Que era publicano, era cobrador de impostos, era aquele que se vendia ao Império Romano para poder cobrar os impostos e ser beneficiado por isso. A Bíblia diz, sabe como é que foi que Jesus chamou Mateus? Jesus ia passando lá na recepção lá, onde se pagava os impostos. Aí Mateus estava sentado cobrando os judeus, e a Bíblia diz que Jesus passou, olhou para Mateus, Mateus, vem. A Bíblia diz que Mateus deixou lá aquele lugar, ainda que estava tendo um benefício, mas era benefício ilícito. A Bíblia diz que Mateus foi. Glória a Deus. A chamada tem renúncia, irmão. A chamada de Deus tem renúncia. É impossível você querer exercer a chamada de Deus querendo viver a mesma vida que o mundo vive. Oh glória! Quem tem chamada, irmão, tem mudança. Quem tem chamada, às vezes não entende que todo mundo faz e Deus não deixa ele fazer. Sabe por quê? Porque tem chamada. Quem tem chamada faz a diferença. Glória a Deus. Quem tem chamada abre mão para ver Deus fazer acontecer na sua vida. Glória a Jesus, aleluia. Vem. A Bíblia diz que Mateus não só foi, pastor Pedro, mas Mateus, antes de ir, Mateus convidou Jesus para ir na sua casa. E a Bíblia diz que Mateus preparou um grande banquete. E a gente sabe que num banquete muita gente se reúne. É a realidade. No banquete se atrai mais pessoas. No banquete se tem mais gente. É verdade, irmãos. Tem mais gente no banquete do que na guerra. Tem mais gente no banquete do que na batalha. Então Jesus usou de estratégia para salvar as almas. Jesus deixou que Mateus lhe desse o banquete. E Jesus foi lá no banquete. Isso já era estratégia missionária na vida de Mateus. Eu vou fazer o seguinte: eu vou preparar aqui um bolo, vou preparar um chá, vou preparar aqui um arroz doce, vou preparar aqui uma canjica e vou convidar algumas pessoas para se alimentar. Aí eu vou chamar Jesus para poder vir no banquete, e lá Jesus vai fazer a diferença na vida de quem quer. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Luke, nosso missionário na Nigéria, desde quando eu entrei na DEG, eu ouvia falar dos testemunhos do pastor Luke, e nosso pastor presidente pedindo a oferta missionária para enviar para a Nigéria, aquele monte de moeda. Pastor Luke, ele levava saco de moeda, de ofertas missionárias dos cultos de missões. Glória a Deus. Chegava lá, pastor Luke comprava arroz, o arroz caro, comprava arroz, comprava lanche, aí convidava as crianças para vir para a escola bíblica dominical. Aí os pais, quando vinham trazer os filhos para a escola bíblica dominical, via que ali tinha lanche. Então os pais ficavam. Era uma estratégia que Deus deu. Foi isso que Deus fez através da vida de Mateus. Deus vai te dar estratégia. Glória a Deus. Essa mocidade vai se multiplicar. Esse departamento de varões vai se multiplicar. Departamento das irmãs vai se multiplicar.
eu vejo aqui uma multidão de criança, mas é muita criança, muita criança, muita criança, e esta criança será, aleluia, será meio que Deus vai fazer obra em famílias, glória a Deus. Pais vão trazer as crianças, mas vão querer voltar para o culto à noite. Quem recebe esta palavra nesta noite? Quem pode somar neste propósito? Quem pode dizer: eis-me aqui, que Deus me use do jeito que Ele quer? Oh glória, glorifique ao Senhor. Foi a estratégia que Deus usou através de Mateus, aleluia. João, Jesus chama João, Jesus chama outros, Jesus chama Marcos, cada um com as suas qualificações. Jesus que te chamou, com as qualificações que você tem. Ei, pode deixar que as demais coisas o Espírito Santo trabalha, pode deixar que aquilo que não precisa mais existir na sua vida, o Espírito Santo tira. Pode deixar, aleluia, que Ele vai colocar desejo no seu coração, para ver as coisas acontecer, para ver as almas se render. Bendito seja. Faz 20 anos, vai fazer 20 anos que o Senhor, já fez 20 anos na verdade, que o Senhor me chamou para pregar a palavra de Deus. E isso fez 20 anos, esse ano, que eu recebi o primeiro convite para sair de Oeiras e pregar na cidade de Teresina. E lá o Senhor Deus confirmou a chamada da pregação na minha vida. Glória a Deus. Não prego bem, mas uma coisa eu tenho uma total convicção, que aquilo que o Espírito Santo quer que a gente fala, nós não temos dificuldade para falar. Sabe por quê? Porque é Ele que nos capacita. Os meus tios, meus parentes dizem assim: mas Jefferson é calado demais, mas Jefferson quase não fala, mas Jefferson muito na dele. Quando nós vamos visitar alguns nossos tios ou alguns dos nossos parentes, aí ele diz assim: ei Regina, mas você é uma pessoa agitada, você faz mesmo, você é desse jeito. E Jefferson é calado demais, Jefferson não fala nada. Mas eles falam bem assim: mas que menino é aquele que quando começa a pregar parece que muda tudo? Glória a Deus, é o Espírito Santo na chamada, irmão. Aleluia. Você, pastor Pedro, isso é profético. Tem pessoas aqui, aleluia, que parece que não, mas você será pastor e não adianta correr. Se você correr, Jesus te pega bem ali, a obra será concretizada, você será um ganhador de alma, aleluia. Você vai ter suas profissões, mas Deus não abre mão dos dons que te deu. Oh glória a Jesus. Quem recebe esta palavra nesta noite é chamada de Deus na sua vida. Coisa linda, quantas mãos levantadas, quantas pessoas confirmando: eu aceito este chamado, eu aceito esta chamada de Deus. Na mandaia candoré, ando yosebindai, ando cantanaia cobedeia, alatúria quenteia bandaia, urevassai, anacaio saia, toiabaia caia so. Mas pastor, eu não posso. Eis onde eu li aqui Atos capítulo 1, o Espírito de Deus vai descer sobre a sua vida e vai te capacitar, e a obra será feita para a glória de Deus. E anda-se. Oi, tem alguém recebendo essa palavra? Eu vejo alguém adorando a Deus, dizendo: Deus, obrigado pelo meu chamado. Eu vejo alguém conversando com Deus, dizendo: Deus, obrigado pela chamada da minha casa, obrigado pelo chamado da minha família. Uramaiana, Ravacé, Anoquebaia, Noiosa, Anotete, Covla, Plapromiate, Alapla, Profla, Placatole, Plaflaçai, Plapromena. O Espírito Santo está renovando pessoas aqui nesta noite, aleluia. É tempo de voltar e assumir aquilo que Deus estabeleceu que fosse feito através da sua vida. O Espírito de Deus vai sacudir a tua vida, Ele não vai te perder por nada.
outra coisa, pode vir proposta do mundo, mas não há proposta maior do que as promessas que Deus te fez. Quem pega, quem pega, quem pega, quem pega. Olha a glória de Deus tomando alguém aí, olha a glória de Deus envolvendo vidas aí, olha o Espírito de Deus agindo na sua história. Oh glória, oh glória. Ebadaia se anoquefa. Ei, Senhor Jesus morre, ressuscita, 40 dias, no 40º dia, aleluia, aparece onde todos os discípulos estavam reunidos, e ele diz assim, aleluia, que era necessário ficar em Jerusalém. Havia uma preocupação, Deus, quando é que o Senhor vai receber Jesus? Quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus disse, não vos convém saber o tempo que o Pai reservou para si. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como, aleluia, em outros lugares. Glória a Deus. Você está entendendo? Testemunhar é falar com fatos a verdade, aleluia, aquilo que viu, e é o que Lucas está falando aqui. Lucas não aprendeu direto com Jesus, Lucas não foi um dos discípulos de Jesus que andou com ele, não. Lucas, ele escreve tratado, glória a Deus, ele escreve, ele pega informação daqui, pega informação dali, pega informação de lá, ele organiza as informações, analisa o que é verdade, o que é realidade, e escreve os seus livros. O Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos, glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos ele começa falando sobre esse novo tratado, e nesse novo tratado Jesus, ele aparece aos discípulos no capítulo 1. Os discípulos querem logo o reino restaurado, os discípulos querem logo o reino implantado, devolvido a Israel. Aleluia. Jesus diz, epa, calma aí, vocês têm o vosso tempo e o Pai tem o tempo dele. Glória a Deus. Aquilo que está estabelecido no tempo do Pai vai acontecer, e aquilo que a gente estabeleceu para nós vai acontecer conforme a vontade do Pai. Aleluia. A Bíblia diz que eles ficaram lá e foram capacitados pelo Espírito Santo. Eu estou escrevendo um livro sobre o Evangelho pregado, aleluia, no livro de Atos dos Apóstolos. Deus está me dando esboços em cada passagem do livro de Atos, e eu pude entender que o Evangelho pregado pela igreja é um Evangelho de impacto, é um Evangelho que muda as almas, é um Evangelho que cura os enfermos, é um Evangelho que liberta os cativos, é um Evangelho que salva os advogados. Paulo era um advogado, irmão, estava estudando para ser juiz. A Bíblia diz que ele consentiu com a morte de Estevão, ou seja, ele consentiu, houve o julgamento, mata ou não mata, depois que Estevão defendeu a sua causa, e Paulo, ele consentiu quando foram matar Estevão. Paulo estava tão perto, consentindo com a morte, que as roupas foram colocadas diante dele, as roupas de Estevão, e a Bíblia diz, sabe o que aconteceu? Jesus entrou na vida do advogado, Jesus entrou na vida de Paulo, Saulo, agora Paulo, glória a Deus, e Paulo agora passa a ser um ganhador de alma, aquele que ganha muitas pessoas para o reino de Deus, faz com que muitas igrejas sejam edificadas, e logo depois ele viajava para outro lugar, mas não esquecia da igreja que abriu, e mandava carta para saber como estava, mandava carta para resolver problemas. Bendito seja o nome de
escritor é uma chamada, glória a Deus. Quantos aqui não aprenderam com os escritos de Flávio José, Eusébio de Cesareia? Quantos outros escritores? Hoje nós temos grandes escritores da atualidade, como o pastor Hernando Dias Lopes, pastor Cláudio Duarte, um nosso amigo aqui que congregou conosco, pastor Eliseu Rodrigues, e aí vai, aleluia. Eis que o nosso tempo vai passar se Jesus não voltar, mas a nossa geração será alcançada por aquilo que ficou escrito. A palavra de Deus são escritos, manuscritos, que Deus ungiu pessoas, aleluia. Usa o dom que Deus está falando com pessoas aqui. Este livro que você começou, é preciso terminar, é preciso ser publicado, é preciso impactar a vida. Receba esta palavra nesta noite, para a glória de Deus. Chamada, assume a sua chamada. Ei, não queira, não espere que os outros façam aquilo que Deus estabeleceu que fosse feito por você. E acredite, saiba de uma coisa: no final de tudo, o Senhor cobrará, aleluia, da mão daquele que chamou. Então faça. E para terminar, havia um pastor que ele colocou uma irmã para limpar a igreja. E toda vez que aquela irmã ia limpar a igreja, ela limpava a igreja cantando, dizendo que Jesus era Salvador, que Jesus era, e aquela cantiga, coisa mais linda, ela limpando a igreja e cantando, louvando ao Senhor. Aí um certo caminhoneiro ia passando pela cidade, o seu caminhão quebrou, e isso era no sábado à noite. E aí quando ele procurou, ficou ali, trabalhou um pouco no caminhão, não conseguiu consertar. Quando foi no domingo de manhã, ele viu que todas as oficinas estavam fechadas. Ele disse: nossa, e agora eu só vou resolver o meu problema na segunda-feira, e aí eu continuo viagem, mas tudo bem, bom que eu descanso. Aí ele achou aquela cidade bonita, ele falou: vou conhecer um pouco essa cidade aqui, e começou a andar pelas ruas da cidade. Quando ele está passando na frente da igreja, ele ouve alguém cantando, e aquela pessoa cantando, dizendo: Jesus, tu és lindo, és maravilhoso, e aquele negócio todo. Senhor, o culto hoje à noite abençoa quem sentar aqui nesse banco, quem sentar bem aqui, Senhor, abençoa quem sentar ali, abençoa, meu Deus, o fulano, o parente de ciclano, e aquele negócio todo. E ela ia orando, cantando, e aí olhando lá pela brechinha da janela: rapaz, essa irmã que está fazendo esse barulho todo, ai meu Deus do céu, sabe uma coisa, eu vou vir no culto à noite, porque ela está orando para Deus abençoar, eu vou vir no culto à noite. E o pastor, aquele dia, Deus usou o pastor poderosamente, uma mensagem vindo do trono de Deus. Aí, irmãos, o pastor fez o apelo. Enquanto o pastor pregava, aquele homem chorava, e o pastor fez o apelo. Quando o pastor fez o apelo, qual foi, amigo, qual foi a parte da mensagem que mais te tocou? E aquele senhor logo fala: não, pastor, mensagem, pastor, eu nem consegui ouvir a mensagem hoje. O que mais me tocava, pastor, é que enquanto o senhor pregava aí, eu ficava lembrando, pastor, de uma irmãzinha aqui da igreja, ela limpando a igreja e cantando, ela limpando a igreja e louvando. Ah, pastor, aquilo mexeu demais comigo. Pastor, eu quero a alegria que esta mulher tem, eu quero servir este Jesus que esta mulher serve. Irmãos, é a chamada de Deus na sua vida. Não importa o que seja, faça bem feito, e isso vai resultar em almas, e mais importante, Deus será glorificado. Que Deus abençoe a sua vida. Onde você está, eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor renove a sua fé, que o Senhor renove a chama do Espírito Santo que possa ter apagado da sua vida.
eu quero pedir a Deus que o Senhor nos faça lembrar de onde é a nossa queda, a nossa caída, e nos leva ao arrependimento, e nos conduz a realizar as primeiras obras, porque voltamos ao primeiro amor. Senhor Deus, fecha os teus olhos. Senhor Deus, que esta palavra, meu Pai, faça diferença na vida de quem ouve. Ó meu Deus, que o Senhor venha alcançar tanto aqui na igreja este público lindo, maravilhoso, como também, Senhor, o público, meu Deus, que está, meu Deus, através desta rede social sendo alcançado pela tua palavra. Meu Deus, faça cada um entender a dinâmica da chamada que Deus estabeleceu para a sua vida. Deus, a tua igreja é como um corpo, cada um tem uma função, e cada função é missão, é responsabilidade, é chamada de Deus na vida. Sabemos que somos diferentes, mas tudo para o mesmo propósito. Ó Deus, continue abençoando o pastor desta igreja, a família, meu Deus, pastoral. Ó meu Deus, continue abençoando cada obreiro, cada líder, cada liderado. Meu Deus, faz esta igreja uma igreja de crescimento contínuo, que as nossas crianças sejam ministradas, ó meu Pai, para que, meu Deus, possa, meu Deus, dar sustentabilidade à igreja do futuro, ó Deus, caso Cristo não volte, ó Pai. Ó meu Deus, por esses dias, que o Senhor, ó meu Deus, nos faça, meu Pai, ter esta visão, Senhor, de uma geração futura, cheio da tua presença, cheio do teu poder, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Abençoa este povo poderosamente, ó Deus, e eu te peço, Pai, recompensa, Pai, por pelo menos 100 vezes mais, como diz a tua palavra. Recompensa sobre a vida, meu Pai, de quem tem feito alguma coisa, de quem tem somado, de quem tem, meu Deus querido, ó Pai amado, se esforçado para ver as coisas acontecerem, ó meu Pai, na tua obra, em nome de Jesus, ó Deus. Assim, ó Pai, nós pedimos as tuas bênçãos e te agradecemos. A igreja concorda, diga amém, para a glória do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe, e eu agradeço a rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Desejo a todos, já estamos no final do dia, mas eu desejo a todos um feliz Dia dos Pais, que toda sorte de bênção seja sobre a vida de cada pai, e eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Jefferson, maravilha, viu? Que bom ouvi-lo. Que maravilha, né, meus irmãos? Eu não sei você, mas eu chorei muito aqui na frente. Porque eu sou meio mole mesmo. Mas quando o Espírito Santo fala, não tem coração duro, tem? Não tem. A gente sabe quando Deus está falando. Sabe ou não sabe, irmão? Chamada. Hoje, a palavra de Deus para a gente hoje foi sobre chamada.